atos das partes. Tema absolutamente tranquilo. São 3 artigos, 200, 201, 202, mas tem algumas informações legais, então vale a pena você ficar aqui comigo, tá? Ó, vai subindo o seu joinha, eu dei uma olhada no anterior, não teve tanto joinha assim, eu sei que o tema era um pouco mais chatinho, mas por favor, deixa o seu joinha, faz inscrição no canal e claro, coloca o seu comentário, vamos fazer esse vídeo rodar aqui pra galera acompanhar o nosso CPC desenhado, beleza? Moçada, é o seguinte, quando eu falo sobre atos das partes, o que é importante você ficar atento? Importante você ficar atento ao seguinte, primeira coisa, esses atos, eles poderão, deixa eu colocar aqui, ó, eles podem ser unilaterais ou eles podem ser bilaterais. Isso aqui é fácil, tá? Mas de tão fácil que é, nos confunde. Por que eu estou te dizendo isso? Porque um ato processual unilateral é aquele que é praticado por apenas uma das partes. Vou te dar um exemplo. Contestação. Você consegue pensar um exemplo em que a contestação pode ser ofertada pela parte autora também? Você vai dizer, ah, professor, mas se tiver uma reconvenção, você já está num grau, né? Tiver uma reconvenção, a parte autora também vai apresentar sua defesa em face dos pedidos da reconvenção da parte ré. Não, não é isso. Veja, quando eu sou intimado para me defender da petição inicial, é só o réu que vai fazer isso. Se ele reconvir e trouxer pedidos, aí vai ser só o autor que vai apresentar a defesa à reconvenção. E contestação e defesa à reconvenção, cá entre nós, são coisas diferentes. Então esse é um ato que é praticado apenas pela parte ré. E, portanto, ele é unilateral. Bilateral. Vamos lá. Tem como você fazer um acordo com a parte ré se o autor não participar? Dá para o autor apenas fazer o acordo e o réu não participar do acordo? Não dá. Então, quando nós falamos, por exemplo, de transação, nós temos um ato bilateral. Aí você vai dizer assim, ah, professor, então tá. Mas é o único exemplo. Não, não é. Nós podemos ter, pessoal, negócio jurídico processual, na forma do artigo 190 do CPC. O negócio jurídico processual envolve adaptações no procedimento em relação a direitos, deveres e ônus probatórios ou de ônus de processo, de regras processuais, e isso depende do comum acordo entre as partes. Tá, então beleza. Atos, eles são uni ou bilaterais. Esses atos, eles produzem efeitos, então ele tem aqui efeitos imediatos. Isso é interessante também. Vamos lá. Veio a parte e contestou. Precisa a contestação ser recebida nos autos para ela gerar o efeito de contestar? Dito de outra forma, será que o servidor precisa receber a contestação para que essa contestação seja a contestação verdadeira? Não. A partir do momento que ele protocolizou a contestação, ainda que não tenha sido juntada nos autos, se for um processo físico, hoje no processo eletrônico isso não faz tanto sentido, porque ela entra imediatamente nos autos do processo, mas mesmo que não entrasse, produz efeitos. Recebeu o protocolo lá, o carimbinho da justiça, fechou. Então ele começa a produzir efeitos. Há, entretanto, uma exceção. A exceção aqui fica por conta, e é isso que é importante, tá? A exceção fica por conta da desistência. Pessoal, desistência da ação. E aí eu vou puxar uma informação legal aqui com vocês, para você entender bem essa temática da desistência, tá? Então, deixa eu até sair da tela aqui. Quando nós falamos sobre desistência da ação, é importante se ficar atento que a desistência, ela vai levar em consideração 2 momentos. Nós teremos que considerar a desistência da ação até a citação, e nós temos que considerar a desistência da ação até a sentença. Tá? E aí é o seguinte, tá? Embora não seja um tema propriamente para você estudar aqui agora, não tem um artigo aqui, isso vai estar lá no 485 do CPC, é bom que eu traga aqui para vocês. Veja, depois que houve a sentença, eu não posso mais desistir. Antes eu posso, tá? Então vou colocar aqui, ó. Antes eu posso, colocar um S de sim e um não nos outros 2 casos. Qual que é a diferença, né, para ter essa marcação da citação?
Antes da citação, eu posso desistir, mas eu não preciso da anuência. Mas após a contestação e até a sentença, eu preciso da concordância da parte contrária. Então, basicamente é o seguinte, até a citação posso desistir sem anuência, depois da contestação, depois da citação até a sentença eu posso desistir desde que eu tenha ali a concordância e depois eu não poderei mais desistir. Tá bom? Beleza? Então fica com exceção. E por que na verdade, a desistência da ação ela é uma exceção? Porque ela precisará, pessoal, ser homologada. Ela precisa ser homologada, certo? Então ela precisará de homologação judicial. E aí eu só vou dar uma olhada aqui porque eu vou citar o 485 para vocês. Caso você queira dar uma olhadinha depois, você vai ficar à vontade, tá? Nós temos o seguinte, ó, inciso 8º do 485, então homologar a desistência da ação, e aí a referência dizendo o seguinte, que a desistência pode ser apresentada até a sentença. Ah, só o parágrafo, vamos lá, deixa eu anotar aqui, então, antes eu já faço a retificação. É artigo 485, o parágrafo 8º, o inciso 8º, e aí nós temos os parágrafos 2º e 3º, tá? Só uma retificaçãozinha rápida que eu vou fazer aqui com vocês, tá? É o seguinte, não é a citação aqui, ó, tá vendo que eu apaguei? Eu apaguei lá, ó. É a contestação, tá? Então só para deixar isso aqui bem alinhadinho e aí não ficar eventualmente equivocado o material de vocês aí. Então, é a contestação, certo? Contestação, tá? Só para eu explicar de novo. Até a contestação, quando é a defesa, eu posso desistir sem anuência. Da contestação até a sentença, posso desistir desde que haja concordância. Depois não posso mais. Ótimo. O que mais que nós temos sobre esses atos das partes, né? Veja, trouxemos informações bem legais aqui para vocês, né? Então, atos uni e bi, questão dos efeitos imediatos, a homologação na desistência, que é uma exceção. O outro ponto, e o ponto final aqui, é o seguinte, pessoal. Nós temos uma vedação para cotas interlineares ou marginais. Tá? Aí, claro, né, você vai precisar entender o que é uma, o que é outra, quando uma, quando outra, tá? Para entender, pessoal, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num processo aqui, certo? Beleza. Esse aqui é um processo. Esse processo, ele vai ter o que lá? Ele vai ter uma petição. Vai ter um título e daí tem as linhas aqui. Beleza? Show de bola. Tá. Aí eu vou pegar a caneta vermelha, ou melhor, vou pegar uma caneta cinza, tá? Cotas interlineares seriam aquelas informações que seriam escritas aqui, ó. Ou, desculpa, marginais. É eu escrever na margem. Não pode. E as cotas interlineares seriam escritas que eu ia inserir nas entrelinhas aqui, ó. Tá? Então aqui, interlineares. Certo? Interlineares. O que você tem que saber para a tua prova? Que esses dois aqui, eles são vedados, não pode. Tá. E se eventualmente a parte fizer? Se a parte fizer, o juiz vai determinar que seja arriscado, e o juiz vai aplicar uma multa. E essa multa será correspondente a meio salário mínimo. Perfeito? Então, deixa eu até sair de tela agora. Olha aqui que interessante, né? Não pode fazer cotas interlineares, essas aqui. Não pode fazer cotas marginais. Isso é vedado. O juiz determina seja arriscado se fizer e aplica uma multa de meio salário mínimo. E com isso você fecha o estudo dos atos da partes aqui comigo. Muito obrigado.